Eu acho que eu encontrei meu pai depois da morte. Oi, gente, eu sou a Prace, esse aqui é o canal Na Descoberta de Mim. E eu tenho falado sobre as minhas experiências, sobre as minhas aventuras no mundo da magia já tem um tempo. E eu tenho aprendido coisas diferentes de uns tempos pra cá, desde que eu comecei a ter ensinamentos mais herméticos com o Nino. E há bastante tempo, desde que eu conheço ele, eu ouço ele falar sobre a projeção de mente. E eu tô tendo aula sobre isso. Não é projeção astral, não é viagem astral. Projeção de mente são outros 500. Tem até vídeo, se eu não me engano, no canal do Nino explicando sobre isso, falando sobre a projeção de mente. Mas basicamente você vai com a mente até algum lugar para fazer alguma coisa. Então, alguma limpeza, ou para ver como é que tá a situação de alguma coisa. É uma coisa muito maluca e que a gente só tem como atestar porque as coisas realmente acontecem, mas para mim, que ainda tô no começo de tudo isso, fica muito ainda na coisa das ideias, né? De fazer e falar assim, olha, eu não sei se isso é real ou não. E eu vou contar uma experiência que eu tive há pouco tempo. Meu pai descansou, ele estava doente há bastante tempo e ele descansou, tem agora uns 10 dias. Inclusive tive o apoio de vocês, tive uma live aqui no dia que eu soube e vocês super me apoiaram e estiveram perto, obrigada. Eu nunca tinha lidado com a morte tão de perto assim, com uma pessoa tão próxima. E vírgula, porque já tinha um tempinho que eu não tava falando com o meu pai. Eu até tive que trabalhar isso no início, assim que eu recebi a notícia. E aí eu comecei a pensar sobre, eu falei, putz, talvez eu entre numas de culpa. Porque das últimas vezes eu falei várias coisas que eu tava sentindo pra ele, sabe? Enfim... E depois que morre, ninguém vira santo, né? E eu tive que arrumar isso na cabeça pra entender que o que eu falei, eu manteria isso. E talvez depois, né, bater e alisar, eu não alisei depois, a gente tava um tempo sem se falar. Mas não mudou a minha opinião, apesar de ter esse sentimento, eu não guardo mágoa, é muito difícil eu guardar mágoa de alguém. Mas eu fiquei com essa coisinha de tipo, nossa, será que eu vou sentir culpa enfim, de não estar junto, de não conversar? E ainda bem que não, eu consegui resolver isso na minha cabeça e até pesando tudo que eu já fiz por ele, e eu fiz muito por ele. Então, tá tudo bem. O Nino que brinca, né? Que fala que eu falo que tá tudo bem. Que ele acha bonitinho quando eu falo que tá tudo bem. Então, tá tudo bem. Mas passaram-se uns 3 dias depois que ele morreu. Fomos no enterro e tudo mais, e eu senti uma coisa estranha, um pressentimento, uma intuição, não sei. Eu até comentei com o Nino, eu falei, nossa, eu tô sentindo como se ele tivesse preso lá na casa dele. Ele ficou, sei lá, uns 6 anos acamado, 10 anos meio que doente, bem pesado mesmo, assim. E ele falou, bom, vai lá ver, né? Eu falei, nossa, tá bom. E ele ia me ajudar, inclusive porque ele pode atestar, ele pode estar junto e a gente pode ser que não veja exatamente as mesmas coisas, mas as energias estão lá e elas vão se apresentar de uma forma diferente para cada um, mas daria para ele confirmar ou não o que eu estivesse vendo. E no dia, eu tava meio angustiada, eu queria fazer isso, só que ele tava muito cansado, então eu nem toquei mais no assunto. E eu fui fazer sozinha. A projeção de mente a gente consegue fazer na cama, deitada, tipo, antes de dormir. E eu comecei a fazer, fui até a casa dele. E quando eu cheguei na casa dele, eu entrei, assim, na porta da sala. Não que você tenha que entrar por uma porta, enfim, você pode imaginar isso da forma que for, né? Você estando lá. Mas eu entrei pela porta da sala. E quando eu olhei assim, que eu vi a porta do quarto, ele estava há muito tempo já deitado na cama e ele não conseguia nem sentar mais há muito tempo. Quando ele ia virar na cama, ele só rolava.
pra cama. Então ele não tinha essa força de tipo, vou virar só, né? Aquela normal que a gente vira na cama. Então, pra virar, ele rolava. E nos últimos tempos, nem essa força ele tava tendo mais. Então, tava até machucando a pele e tudo mais. Eu vi ele, assim que eu entrei, eu vi ele sentado no final da cama. Quando você entra assim na porta, a cama de casal tava assim do lado, né? Então, ele estaria aqui, né? Deitado aqui. Só que não, ele tava no final da cama sentado. E ele é gordo, né? Já, inclusive, isso era um dos problemas, porque ele teve um AVC, então ele não tinha força. Então ele era mais gordo, mas não era um gordo que não tivesse vida. Era só porque ele não tinha força mesmo com o peso dele. Perdeu força, então ele não se aguentava muito. Ele caía muitas vezes quando ele tentava, até que ele parou meio de tentar levantar. E aí ele estava sentado na cama, no final da cama, onde ele nunca estaria. Ele não estaria lá porque ele não conseguia ficar ali. E não tinha porquê. Ali ele ficaria de frente para a janela, não dá para ver nada na janela dele, tem um prédio na frente, então não tinha motivo nenhum para ele estar ali. E aí pai, aí ele deu uma olhadinha e ele, oi, tudo bem? Aí eu sentei, dei a volta, sentei do lado dele, aí eu, tudo bem, como você tá? Aí ele, tô bem, tava aqui sentado, não sei há quanto tempo eu tô aqui. E eu senti ele perdido, exatamente o sentimento que eu tinha achado que ele estaria. Aí eu falei, pai, você confia em mim? Aí ele, confio. Eu falei, você fez a passagem, pai. Ele falava assim, né? Eu não falo assim, mas eu sei que ele falava assim. Então eu falei assim pra ele. Aí ele, foi? Aí eu, foi. Aí eu tava com a mão assim nele, né, passando a mão assim nas costas dele. E aí ele parou, ele ficou quietinho assim. Eu acho que ele tava processando, né? Ele ficou tanto tempo lá. Se isso tudo é verdade, ele realmente podia ter desencarnado e nem viu, né? Então ele ficou ali sentadinho. E aí eu tava sentada assim, olhando meio que pra ele, né, com a mão assim, e eu olhei assim pra trás e eu vi a minha avó, que morreu quando eu tinha acho que uns 4 anos, por aí. E eu olhei assim, aí eu dei um sorrisinho, ela deu um sorrisinho pra mim, e eu falei, nossa, né, que coisa. Aí ele viu, ele olhou, ele viu, e aí eu peguei na mão dele pra ajudar ele a levantar, ele não levantava há muitos anos, né. E ele levantou com dificuldade, mas levantou, lógico, né? Porque se isso aí é real, ele já não tem mais as coisas físicas. Então ele tem que entender que tá tudo bem, né? De novo, tá tudo bem. E aí eu dei a mão pra ele levantou, segurando na mão dele. E nisso eu já tava chorando, e chorando mesmo, chorando físico aqui. Não chorando lá também, mas chorando físico, né? De tipo, nossa, que situação, né? E aí ele foi andando devagarzinho até a porta do quarto, onde a mãe dele estendeu a mão. E ele pegou a mão e ele foi andando assim com dificuldade. E os dois foram saindo da porta. E eu vi os dois sumindo e saindo de lá. E eu chorava, eu chorava. Eu fiquei feliz, eu não sei se isso é verdade, não sei se isso é real. Mas isso acalmou meu coração, porque se foi real, eu dei essa ajuda para ele. E eu fiquei feliz de poder ajudar ele de alguma forma. Tanto que depois, umas 4 ou 5 noites depois, eu voltei lá e eu até comentei com o Nino. Eu fiz isso 2 vezes e as 2 vezes eu vi a mesma coisa. Eu via flashes dele. Então, tipo, eu olhava no quarto, ele aparecia deitado, aparecia sentado. Isso assim, em projeção de mente, eu não fui lá pessoalmente. Ele aparecia em flashes, em várias partes do quarto, até partes nada a ver, tipo no teto. Como se a energia dele ainda estivesse lá, né? Essa, sei lá, assinatura energética, enfim. Aí eu até pensei, nossa, deixa eu tentar limpar isso, né? E aí eu limpei a primeira vez. Aí na segunda vez que eu fui, eu vi de novo, tentei limpar de novo, não voltei lá. Aí eu contei isso pro Nino e ele falou, ele me ensinou uma forma tal de limpar
eu poder transmutar essa energia. Eu não sei se isso é verdade, mas se essa energia ainda prende ele lá, ou se é só um vestígio, né, de ter estado lá por tanto tempo, criado essa egrégora ali, não sei. Então, mas eu vou ainda voltar para tentar limpar dessa forma que ele falou. Mas foi uma experiência única, foi uma experiência incrível, assim. E depois eu tentei de novo me conectar com ele. E aí eu já não sei, eu não sei muito, não me lembro tanto. Foi tipo antes de dormir e eu apaguei depois. Então eu lembro flashes de ele estar num lugar mais escuro. E ainda por ele estar tentando absorver, por ele estar tentando entender. E eu pegar na mão dele e vamos, pai, sai dessa, vamos, sabe? Sai dessa, abre uma escola, né? Como é que era a propaganda? Mas enfim, dele, né, entender que let it go, sabe? Deixa aí. E, principalmente porque ele tinha muita certeza que existia vida após a morte. Eu não tenho essa certeza, eu não sei o que acontece depois. E eu acho até ingenuidade a gente ter tanta certeza assim. A gente pode querer acreditar, mas certeza não dá para ter, né? E ele tinha essa certeza. Então, uma pessoa que tinha tanta certeza, então, poxa, vai, se liberta, sabe? Respira, não sei, respira, né? Entre aspas, mas, sabe? Tá tudo bem agora. Então, fica bem. E aí eu lembro de estar com ele, de conversar alguma coisa com ele e ver as coisas começarem a clarear em volta e começar a ver, né, um lugar bonito, como as pessoas dizem, né, um gramado. Eu já me sinto na novela Viagem, né? Mas enfim. E eu via ele sorrindo pra mim, como quem tá no processo. Ele tá entendendo, ele passou muito tempo sofrendo, muito tempo sozinho. Então, eu acho que tem esse baque, né? Não é simplesmente pula, feliz, saltitante e sai correndo, sabe? Mas eu acho que ele tá num processo, se isso é verdade, se isso existe. Ele tá nesse processo e isso fez um bem danado pra mim. Os dois encontros fizeram um bem danado. E no final, eu acho que é sobre isso, né? É a gente usar a magia, usar o que a gente acredita pra gente ficar bem. E nessas horas eu vejo o quanto faz sentido as pessoas procurarem uma religião, alguma coisa que explique o que tem depois. Porque eu acho que a sensação de vazio das pessoas é tão grande. E assim, nossa, e tudo que eu construí acabou? Não acabou. Eu sou muito importante para acabar aqui. Então, querer que exista outras coisas, sabe? E aí dá para entender sobre, né, morrer e ficar esperando o juízo final para depois, enfim, né, subir pro paraíso, ou então, enfim, né, de todas as crenças que existem sobre o que tem depois. Eu acho que tudo isso conforta bastante. E então dá muito para entender as pessoas que gostam e que querem acreditar nisso. E eu acho legal, eu só não acho legal quando a gente fica cego. E até sobre essa certeza, sabe? O meu pai mesmo, né? A gente brigava quando eu era evangélica e depois a gente brigou quando eu deixei de ser evangélica. Porque, na verdade, a minha visão sobre a vida dele, e que, enfim, né? Eu não tinha que dar palpite, afinal era a vida dele, mas eu achava que a vida dele não andava porque ele não fazia por onde. Só que antes eu tinha essa visão sendo evangélica e achava que era porque ele era espírita. E depois que eu conheci todo esse mundo, eu ainda tinha essa visão e não achava que era porque ele era espírita, achava só que ele realmente não queria fazer. Tava cômodo da forma que estivesse. E a única coisa triste é que a gente de fora, a gente fica triste, né? De uma pessoa que a gente ama que não esteja indo, né? Que não esteja fluindo. Então, eu acho que isso era o que mais pegava pra mim. Era todas as vezes que eu tentava falar com ele sobre alguma coisa do gênero, era pra, cara, vamos, sabe? Vai. Era um empurrão, era um chacoalhão pra ver se acordava. Mas quem era eu, né? Cada um sabe da sua vida. E, enfim, agora, se isso tudo é verdade, eu pude ajudar ele mais uma vez e eu já ajudei muito. E eu fiquei muito feliz com essa experiência. Acho que foi muito incrível. Obrigada, Nino, por me ensinar tudo isso.
e sei lá, o universo por ter me trazido onde eu tô. Eu sei que 100% do que aconteceu até hoje foi porque eu busquei, foi porque eu corri atrás. E é até engraçado, né? Agradecer o universo por estar aqui, sendo que quem fez tudo fui eu. Mas talvez eu acho que é agradecer o universo por eu ter oportunidade de estar sabendo, de estar aprendendo tudo que eu tô aprendendo. Por me dar tempo aqui. Por eu estar aqui com o tempo e aprendendo tudo que eu tô aprendendo. Porque tudo isso tem sido tão incrível, adquirir esse conhecimento e poder usar esse conhecimento de forma a me deixar em paz, a deixar consciência. Até alguém falou num comentário de, aqui é tudo sobre ego. Você fala da descoberta, mas é tudo sobre ego, sobre as coisas que você quer alcançar. E a gente não tá aqui para isso? A gente não tá aqui para ser mais? E ser mais é ser mais amada, ser mais rica, ser mais realizada. Para que a gente está aqui se não é para a gente encontrar essa completude, essa felicidade? Entender que a felicidade não é uma coisa contínua, mas sim, você estar em paz. Então sim, se isso para você é ego, então é isso. É isso. Eu quero me encontrar, eu quero estar feliz, eu quero estar bem, porque inclusive eu estando bem, eu posso ir lá ajudar meu pai mentalmente, como eu também fiz fisicamente, porque eu estava bem. Se eu tivesse mal, eu não podia ajudar. Então é isso que eu busco. Cada vez mais é eu estar bem, eu encontrar o que me faz feliz, encontrar essa razão, esse propósito. E cada vez mais eu encontro. Cada vez mais eu encontro. Cada vez mais me aprofundando em todo o conhecimento que eu tô tendo, eu tenho mais certeza de que eu tô no lugar certo, na hora certa. E não no lugar certo porque alguém escreveu uma história para mim. No lugar certo porque talvez em algum lugar antes de vir para cá eu tivesse determinado que, eu queria aprender mais dessa vez. Queria ter uns tapa na cara, umas lições. E eu tive bastante. Sou feliz, sou grata. Por hoje é só. Clique em gostei e a gente se fala na próxima. Beijo pra vocês.